Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma realização do IBF Minas. Para darmos continuidade aos nossos trabalhos deste ano, mantendo um compromisso firmado de realizar eventos que fomentem o debate de temas atuais e inovadores, e para aprimorarmos a gestão financeira, recebemos hoje, com muito orgulho, Fábio Schettino, CEO da Hidrovias do Brasil, para nos atualizar sobre as experiências e desafios à frente da empresa que passou pela B3 e também por uma forte reestruturação de sua dívida, né? E esperamos muito, Fábio, que você nos conte como foi essa estruturação, essa questão da B3, porque tem muita empresa efetivamente de olho na questão do IPO, né? A ele, Fábio, nossos agradecimentos em meu nome como presidente, em nome de toda a diretoria de BEF, todos os associados de BEF por ter aceito esse convite. Muito obrigado. Agradeço também às empresas mantenedoras que acreditam no nosso trabalho, né? A Atro Investimentos, o Banco ABC, BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Coimbras e Chaves Advogados, Jornal Diário do Comércio, Freitas e Ferraz Advogados, Gaia Silva Advogados, Krypton BPO, Mercado Comum, Comunicação e Publicações, Microcity, Moura Tavares, Cicobi Cred Minas e Solution Gestão de Seguros. A eles também, as empresas que acreditam no nosso trabalho, muito obrigado, né? Gostaria agora de passar a pequena mini biografia do Fábio, né, que realmente é pequena, mas o pequeno já é muito grande e muito qualificado. Então, vou resumir aqui. O Fábio, hoje, ele ocupa uma posição de presidente da Hidrovias do Brasil desde 2020, e anteriormente foi vice-presidente executivo na empresa desde 2018 e atuou como CFO desde 2012. E nessa live tem muitas pessoas que me procuraram, tiraram dúvidas de quais as características que o CFO deve ter para virar CEO. Acredito que o Fábio também, em determinado momento, deve abordar esse tema, tirar essa dúvida do nosso público. O Fábio também foi CFO da Ameris do Brasil e na GE Transportation Sul América. Atuou como superintendente financeiro e relações com investidores da Acesita S.A., ex-grupo Arcelor, e como diretor financeiro da CEPREV Acesita Previdência Privada. Fábio é formado em Economia pela Universidade Católica de Minas Gerais, possui um MBA em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, curso de especialização em Gestão de Recursos pelo Wharton School Business, além de MBA na Universidade de Ohio e o MEP Advanced Management Program na INSEAD da França, né? Então, o currículo fala por si só. Ele vai falar para a gente sobre a palestra Hidrovias do Brasil, experiências e desafios nesse mundo tão conturbado, principalmente no ano 2020. Gostaria de agradecer, Fábio, e dizer que todos nós estamos muito felizes com a sua presença e muito ansiosos pela sua apresentação. A palavra está com você. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. É uma satisfação enorme estar aqui, né? Eu sinto, essa é minha casa também, como você falou, minhas raízes estão aí. Não podia deixar eu sabia que ia encontrar colegas e grandes amigos aqui. Vou falar de novo do Henrique Paim, né? Tô vendo o Sérgio Frade aí. Ô, Sérgio, que saudade de você, meu amigo. Tudo bem? Né? Vamos. E é uma satisfação muito grande. Vamos fazer disso aqui, eu acho, um bate-papo, uma conversa informal aqui. Eu queria passar com vocês rapidamente uma apresentação do que a gente fez aqui ao longo desses 10 anos, né? Nós fizemos o segundo maior IPO do Brasil ano passado e há 10 anos atrás isso era uma ideia, não era nem um PowerPoint, né? Então, obviamente, a gente passou por um processo muito intenso aí de transformar numa companhia que se qualificou para um IPO de sucesso ano passado e que é a maior empresa de logística multimodal hidroviária da América Latina hoje, né? Então, é um desafio, né? Tem como falei, eu não posso nem dizer que saudade, eu tenho raízes profundas aí em Minas Gerais e com o próprio IBF, do qual eu fui parte, né? Como o Júlio comentou, eu fui estagiário na Acesita, né? E acabei, entre duas passagens, Júlio, indo trabalhar também em banco de investimento, trabalhei um tempo no Pactual, trabalhei um tempo no Unibanco, que foram passagens de um ano rápidas, mas acabei voltando para a Acesita, então eu fui meio que de estagiário a superintendente de finanças, substituindo um cara que vocês conhecem muito, que é um amigo pessoal e uma referência profissional para mim, que é o Guilherme Amado, né? E o Guilherme, com certeza absoluta, todos conhecem aí, que, de novo, é um dos profissionais do qual eu me espelhei sempre aqui na minha carreira
e tenho profunda admiração, né? E eu costumo dizer que a gente resistiu a São Paulo. O Sérgio falava comigo, né, Sérgio? Poxa, você ainda vai para São Paulo, Schettino? Eu falei, não vou, não. E aí foram 20 anos resistindo e acabei aqui em São Paulo, né? Mas a saudade do tropeiro no Mineirão bate forte, muitas vezes. Eu vou passar, então, Júlio, uma apresentação rápida para contar um pouquinho da história do que a gente fez, né? Dessa ideia até o IPO, o que a companhia virou. E aí, obviamente, vou estar à disposição aqui para interagir, para a gente bater um papo. Eu vou compartilhar minha tela e aí depois vocês me avisam, por favor, se estão enxergando bem a apresentação. Deixa eu colocar no modo apresentação aqui. Hora que vocês verem a apresentação... Estamos vendo. Tá ótimo, obrigado. Então, aqui, de novo, vamos fazer isso aqui, um bate-papo informal e podem me interromper, mas senão a gente também deixa as perguntas aqui para a sequência, né? O primeiro ponto aqui, Júlio, que eu queria compartilhar é por que a gente tomou a decisão, né, de investir em hidrovias no Brasil, né? E aí é um pouco do que fala esse slide aqui. Não existe modal mais eficiente, mais ambientalmente amigável e socialmente responsável para transportar grandes volumes a grandes distâncias, principalmente se essa carga for de baixo valor agregado, que é commodity, do que a hidrovia, né? E quando a gente resolveu olhar a tese de investimento, uma coisa nos chamou muita atenção e nos intrigou muito. Por que o país que tem a maior bacia hidrográfica do mundo fazia 4 milhões de toneladas com hidrovia e a gente foi olhar o rio Mississippi, por si só fazia 700 milhões de toneladas? Tem alguma coisa errada aqui. Como que um país com uma bacia hidrográfica, com 42 mil quilômetros de rio navegável, né, tendo o Amazonas aí como o maior rio, talvez não seja o mais longo, mas é de fato o maior e o mais caudaloso rio do mundo, né, com o modal hidroviário tão subrepresentado? Então, na época, era menos de 5% hidrovias, a ferrovia menos de 15%, e a gente sabe que o Brasil é um país predominantemente rodoviário. E a gente, na verdade, se intrigou por essa pergunta e a gente quis saber por que isso acontecia, tá? Já que as vantagens do modal hidroviário eram tão claras, né? De novo, não há nada mais imbatível para transportar grandes distâncias, grandes volumes de commodities do que a hidrovia, né? Então, você vê algumas relações aí, por exemplo, de capacidade de carga. Um comboio nosso, que comboio, Júlio, significa um empurrador empurrando barcaças, tá? Um comboio da Hidrovias do Brasil hoje tira mais de 1.500 caminhões da estrada de uma só vez. Então, você imagina, são 1.500 motores diesel, são 1.500 caminhoneiros, né? São 1.500 caminhões trafegando numa estrada, deteriorando ali o pavimento da estrada. Ou seja, é um modal muito mais eficiente do ponto de vista, né, do valor do custo unitário por tonelada, mas não somente isso, tá? É um modal que consome muito menos combustível, ele consome mais de 10 vezes menos combustível do que a rodovia e é 30% ainda menos, consome menos combustível do que a ferrovia. E quando se olha do ponto de vista ambiental, né, de monóxido de carbono, de emissão de particulado, ele também é mais de 10 vezes menos poluente do que a rodovia e ele é 30% menos poluente do que a ferrovia, né? E aí a gente se olhou um para o outro e disse, poxa, por que isso aqui não tem a mesma representatividade que tem países que têm uma bacia hidrográfica preponderante? Estados Unidos é o caso, Europa tem bastante rios e usa muito hidrovias, e China também, né? E a resposta ficou muito clara, porque não tinha infraestrutura, tá? E aí a primeira conclusão que a gente chegou é que a barreira de entrada desse mercado não está na capacidade de botar ativos de navegação, e sim na capacidade de carga e descarga. Esse foi o pulo do gato, né? Então, a hidrovia no Brasil não se desenvolveu não porque não tenha disponibilidade de colocar empurradores e barcaça, mas porque ninguém investiu como um provedor de logística independente na capacidade de receber o caminhão e carregar as barcaças e descarregar num porto. Então, o conceito aqui, nós vamos falar muito sobre dois conceitos, o conceito da integração logística e o conceito da independência, tá? Esses dois conceitos são fundamentais na tese da Hidrovias. Por quê? Nós não somos um transportista,
Nós não nascemos para ser um transportista. Tá? Nós nascemos para ser, tá, um projeto, uma solução de logística integrada, independente. Então, o conceito da integração ele tem a ver com transbordo, navegação e porto. Não adianta você ter só um transbordo se não tiver navegação, não adianta só navegar se você depender do que a gente chama de barranca de rio para carregar, e não adianta carregar num transbordo e não ter um porto de exportação com a escala correta para poder escoar essa carga. Então, isso que a gente está vendo aqui de solução logística integrada, Júlio, a gente sempre diz o seguinte, nós não nascemos para ser o caminhão do rio. A gente nasceu para prover um serviço de logística integrada envolvendo transbordo de multimodalidade, navegação e porto de exportação. Assim nasceu a companhia. Tá? Então, esse conceito é muito importante. O que a gente mostra aqui do lado, pessoal, do lado esquerdo, é um comboio. Né? Então, esse barco, tá? Ele empurra, vocês podem ver que ele está amarrado a um comboio de barcaças. Né? Aqui, na verdade, vocês podem ver que é um comboio de 20 barcaças, mas tem outras barcaças sendo anexadas ali. A gente está navegando com um comboio de 25 barcaças. Cada barcaça dessas são 3.000 toneladas. Né? Isso são 2 Maracanãs boiando no rio. Isso são mais de 1.500 caminhões boiando no rio. Né? Então, essa solução é fundamental para a nossa tese de investimento e ela nasceu assim. Né? Então, nós nascemos como um sistema logístico integrado. Quando nós olhamos a tese de investimento, nós mapeamos 2 principais corredores logísticos para a gente atuar. E a gente precisava das 2 principais bacias hidrográficas do continente com escala, porque esse é um negócio de capital intensivo e a gente precisava começar grande. Aqui não era uma opção começar pequeno. Né? Lembrando aí a composição societária, essa tese de investimento ela começou com Pátria, né, que hoje é o maior fundo de infra da América Latina, o maior fundo dedicado à infraestrutura da América Latina. Então, a Hidrovias foi concebida como uma tese de investimento do Pátria. Tá? E logo na sequência, quando a gente assinou um contrato muito grande com a Vale, que eu vou comentar aqui, nós trouxemos já co-investimento, porque o valor do equity desse projeto já batia no teto da limitação do fundo do Pátria, e nós trouxemos a província de Alberta, no Canadá, que é a AIMCO, chama-se Alberta Investment Management Company, e nós trouxemos o Fundo Soberano de Singapura, que é a Temasek, para ser sócio também da companhia, direto como co-investimento. Em 2015, a companhia cresceu mais ainda, e aí nós fizemos um private placement, uma colocação privada de capital, quando a gente trouxe a Blackstone, que é um dos maiores private equities dos Estados Unidos, a gente trouxe o Banco Mundial e trouxe o IFC como sócio da companhia, até o IPO. E aí no IPO eu vou comentar, né, foi um IPO com uma venda de 52% da companhia, ou seja, alienou-se controle no IPO, e hoje a Hidrovias do Brasil é uma empresa que não tem mais um acordo de acionistas, né, gerindo a companhia, e ela é gerida como uma corporação através do seu estatuto, por representatividade dos seus sócios. Tá? Mas eu vou comentar um pouquinho mais à frente sobre isso, como é que foi esse processo nosso. Então, nós elencamos 2 corredores principais para começar esse negócio, lá em 2011. Tá? Foi quando eu estava aí na diretoria financeira da GE, do negócio de transportation, de locomotiva, que é a Gevisa, em Contagem, que eu acho que a grande maioria de vocês conhecem. Né? Eu fiquei lá de 2004 até final de 2010. E aí o meu colega de diretoria na GE, o Bruno Serapião, o Bruno era o diretor de novos negócios na GE, e o Bruno saiu antes para montar a Hidrovias do Brasil. Ele foi o primeiro CEO da Hidrovias do Brasil, e ele foi o principal executivo, a principal referência da companhia. E quando nós assinamos um contrato com a Vale, que foi o maior contrato de navegação fluvial já assinado no mundo, tá? O Bruno me ligou e falou, Fábio, vem para cá porque nós vamos precisar de financiar essa brincadeira, e esse negócio é capital intensivo e vou precisar de um CFO aqui. Foi quando eu fui para lá. Né? Foi quando eu fui, na verdade, para São Paulo para ajudar o Bruno a tocar esse negócio. Então, mas voltando aqui para o slide, nós então elencamos 2 principais corredores. Bacia Amazônica, envolvendo praticamente aí o rio Madeira, que é afluente do Amazonas, o rio Tapajós, que é afluente do Amazonas, e o Tocantins, que também é afluente do Amazonas, e o Trombetas. Né? Essa é uma grande bacia hidrográfica. E a segunda é o que a gente chama, isso a gente chama de corredor norte. O segundo é o corredor sul, que é uma hidrovia já muito mais consolidada, essa sim bastante desenvolvida, que é a hidrovia Paraguai-Paraná, que é o que vocês veem aqui no corredor sul, aqui a bacia amazônica mais na horizontal, né, e o corredor sul mais na vertical,
que é o rio Paraguai, que encontra ali o Paraná e acaba desembocando na Bacia do Prata. Essa é uma hidrovia de 2.600 até quase 3.000 quilômetros de extensão. Tá? E nós começamos, então, a companhia a partir daí. Tá? O primeiro corredor que a gente começou foi o corredor norte, então, e aí comentando um pouquinho o que a gente fez, né, qual que foi a lógica. Naquela época, 10 anos atrás, o Mato Grosso já se despontava como um grande produtor agrícola no país. Né? O Mato Grosso hoje é, sem dúvida nenhuma, o estado que mais produz, né? Mas a fronteira agrícola no Mato Grosso, tá? Ela crescia do meio norte para o norte. Está vendo esse paralelo 16 que está desenhado no slide? A fronteira agrícola ela crescia para o norte. E qual era a solução logística dominante para você escoar tanto soja e milho de uma área tão pujante? Né? Era o corredor sul, ou seja, eram os portos do sul e do sudeste. Então, o que acontecia aqui? Quanto mais para o norte você ia com a fronteira agrícola, mais distante você ficava da logística dominante, que era pelo sul. Você precisava de descer de caminhão para Santos, ou para Paranaguá, ou para Rio Grande, né? Ou então chegar ali no transbordo do que é hoje a Rumo, antiga LL, até Rondonópolis, para descer de trem para Santos. Só que essa fronteira agrícola crescia para o norte e ficava cada vez mais longe disso aí. O que nós pensamos é o seguinte: se eu achar uma solução pelo norte do Brasil, eu vou inverter completamente essa dinâmica. Ou seja, quanto mais a fronteira agora se move para o norte, mais barato fica sair pelo norte. E assim nós concebemos a companhia. Né? Então, na época, a gente procurou os nossos clientes que não tinham aí, eram tradings que não eram verticalizadas, porque esse corredor norte, né, ele já tem um domínio ali das que a gente chama de as ABCDs, que é a ADM, a Bunge, a Cargill, a Dreyfus, né, e a MAGE, mas eles são trading companies, eles transportam a própria carga deles, eles têm seus respectivos sistemas logísticos próprios. O que nós nos propusemos a fazer foi, poxa, eu quero dar acesso a esse mercado para tradings que não precisam se verticalizar e não precisam imobilizar bilhões de reais num sistema logístico próprio. E aí nós concebemos esse sistema, né, de subir, montar um transbordo no Rio Tapajós, fazer a navegação e montar um porto de exportação em Vila do Conde. Isso é um sistema de logístico integrado. E a gente foi vender isso no mercado. E isso foi tão inédito que a gente conseguiu contratos de longo prazo. E aí, pegando um gancho, Júlio, aqui com o tema com a vocação do IBEF, né, foram contratos de longo prazo em regime de take or pay, tá? Que foi a grande alavanca que nós utilizamos para funding dessa companhia. Essa companhia nasceu com Project Finance. Tá? Nós conseguimos esses contratos com o que é hoje a COFCO, e a COFCO é nada menos do que a trading estatal chinesa. Então, eu falo, eu não poderia ter o melhor cliente do que ter a trading estatal chinesa como meu cliente de longo prazo. Né? E a Sodro, que é uma trading russa. Tá? Nós fomos a mercado e falamos, olha, temos um projeto super sólido, tá? E a gente vai dar de backing aqui para esse Project Finance, esses contratos de longo prazo em regime de take or pay, onde você tinha uma previsibilidade de caixa muito grande e o crédito era muito bom também. Assim nasceu a companhia. A gente não nasceu financiada por um bond internacional e agora por mercado de capitais. Nós nascemos com uma companhia financiada com Project Finance. Tá? E esses contratos eles eram tão fortes que nós fizemos a primeira operação de bridge loan na história do BNDES sem fiança bancária, por causa da força desses contratos. Então, isso é o que nós demos de garantia. E assim nasceu a companhia e nós colocamos aí, nós iniciamos do zero. Tá? Eu acho que eu perdi aqui o compartilhamento, não é isso? Me corrija. Exato. Por favor, coloca novamente. Vou voltar aqui, espera aí. Vê se vocês estão vendo de novo. Ok, voltou. Tá bom, obrigado, Júlio. Então, nós fomos ao mercado e conseguimos esse contrato. Aí a empresa nasceu, né? Porque nós tínhamos aí já um equity que os acionistas colocaram, que se limitou aí a 30%. A gente alavancou a companhia em 70% e a gente utilizou a modalidade de Project Finance. A gente fez um verdadeiro, eu costumo dizer, Frankenstein, né? Que eu brinco aqui que quanto mais complicado, né, pessoal, mais bonito fica para financeiro. Né? Então, a gente fez uma beleza, porque nós fizemos um Project Finance envolvendo FINEM do BNDES para poder financiar o Porto de Barcarena. Nós fizemos Fundo da Marinha Mercante para financiar os ativos de navegação e nós envolvemos o Fundo Constitucional do Norte através do BASA para poder financiar o porto do transbordo. E aí a gente
juntou tudo isso num Project Finance de garantia compartilhada que foi tão belo quanto complexo. A gente acabou ganhando o Deal of the Year de infraestrutura em Nova York em 2017, com esse deal, né, pelo Infrastructure Journal, e foi muito legal. E aí a companhia nasceu. Então, assim, já pegando um gancho aqui, Júlio, assim, eu te diria que essa companhia ela teve alguns pontos de inflexão fundamentais, né? Nós termos conseguido os contratos comerciais, mas, sem dúvida, o papel do CFO aqui, pessoal, foi absolutamente preponderante para o sucesso desse negócio, porque nós pegamos esses contratos, o CFO foi para a linha de frente na discussão comercial para ter certeza que esses contratos eram firmes o suficientes para serem, como a gente diz, bankable, né? serem dados em garantia para estruturas rígidas de Project Finance, e nós colocamos estruturas de Project Finance de mais de R$1 bilhão aí para montar esse sistema logístico. Então, foi fundamental essa discussão e não simplesmente que venham os contratos e eu analise o que eu posso fazer com eles. Não, o financeiro foi para a linha de frente para direcionar exatamente as cláusulas que precisavam ter. Não podia ter cláusula de saída, tinha que ter cláusula de indenização muito rígida, tinha que ser um take or pay forte, né? A gente não engajou com o produtor, a gente não engajou com cooperativa, porque a questão de risco de crédito que era fundamental para a gente ter um Project Finance verdadeiro, né? Porque a gente sabe muito que Project Finance no Brasil é CIPER ou no mútuo, né? Você faz um Project Finance, aí o cara fala assim, não, mas me dá uma fiança bancária. Pô, isso não é Project Finance. Não. Na época minha de GE, eu fazia um Project Finance, o cara exigia uma carta de fiança ou uma corporate guarantee, né, da GE em Fairfield. Falei, poxa, isso é um corporate finance, isso não é Project Finance, né? Então, isso aí, a gente teve muito cuidado com isso, e eu reputo aí o papel do CFO como sendo fundamental, pessoal, para que a gente conseguisse fundear essa companhia com 70% de dívida no começo, porque só 30% foi equity, tá? E aí nós nascemos. E aí, o que aconteceu 10 anos depois, né? Nós fizemos aí, vocês veem, então, um transbordo, né, onde a gente recebe os caminhões. Tá? Esse é um sistema que hoje opera com próximo de 7 milhões de toneladas. A Hidrovias do Brasil tem o maior market share no corredor norte, a gente é maior em logística do que a Bunge, do que a ADM, do que a Cargill, do que a Dreyfus, né, do que a MAGE, em volume, somos o principal player, e nós construímos então um transbordo onde a gente recebe o caminhão, a gente tomba o caminhão, armazena nesses silos que vocês estão vendo aí, e lá no cantinho superior direito você vê o carregador de barcaça. Tá? É aqui que a gente carrega as nossas barcaças no Rio Tocantins, no município de Miritituba, e a gente navega quase 1.500 quilômetros até Barcarena, né? Então, quais são os aqui, né? Os ativos aqui você tem uma vista do nosso terminal de Barcarena, tá? Então, isso aqui é a nossa ponte, nosso pier. Acho que no próximo slide eu tenho aqui os armazéns, tá? Então, a gente recebe as barcaças, descarrega as barcaças, armazena nesses armazéns e aí faz a expedição dos navios por esse porto. Tá? Esse é um porto aí em Vila do Conde, tá? Lá no município de Barcarena. E quando a gente fala de ativos de navegação, isso aqui é um exemplo das barcaças sendo descarregadas lá já em Barcarena. Tá? Então, você tem o tamanho aí das barcaças, você pode ver que tem um operador ali encostado nela. Cada barcaça dessa tem 2.500 a 3.000 toneladas. Né? Então, de novo, um comboio desse, ele substitui até 1.500 caminhões na estrada. Né? Nós temos outro negócio, tá, para adiantar aqui na apresentação, que a gente chama de cabotagem e navegação costeira. Nós levamos aí a bauxita de Porto Trombetas, que é uma mina da mineração Rio do Norte, até a refinaria de alumina da Alunorte em Barcarena. Aí a gente não usa o nosso porto, a gente usa o porto público, que é o porto que é operado aí pela Alunorte. Nesse caso aqui, não é comboios de empurradores de barcaças, são navios oceânicos que a gente opera no negócio de cabotagem. Esse é um pouco do crescimento do EBITDA do corredor norte. A gente teve um crescimento aí muito vigoroso desde 2016, quando a gente começou a operar. Vocês podem ver que a gente opera com margens muito robustas, a gente está operando com quase 60% de margem EBITDA, então é um negócio muito bom. Né? E a gente, de novo, nós somos o único provedor de logística integrado e independente, provendo serviço para as traders que querem operar no Mato Grosso, mas não tem o seu sistema logístico próprio. Esse é o corredor norte. Tá? Agora, a Hidrovias não é só isso. Como eu comentei, a gente tem o corredor sul também. O corredor sul, que é a Hidrovia Paraguai-Paraná, a gente opera basicamente com 4 linhas de negócio. Ele é todo em dólar,
tá? E ele fica todo embaixo de uma holding no Uruguai. Tá? Então, nós fazemos minério para Vale de Corumbá até os portos na Argentina, nomeados pela Vale. Então, a gente escoa a produção da Vale da mina de Corumbá. Nós fazemos grãos da região de Asunción, no Paraguai, até os portos de exportação no Uruguai, que é Nova Palmira. Nós operamos celulose no Rio Uruguai para uma empresa de celulose, chama-se UPM. A gente faz ali 1,2 milhão de toneladas de celulose, a gente faz até 3,2 milhões de toneladas de minério para Vale, a gente faz cerca de 2 milhões de toneladas de grãos. Tá? E nós operamos ainda em regime de joint venture com um parceiro local, o Terminal de Granel Sólido de Montevidéu, chama-se TGM. Isso é uma concessão que nós temos uma parceria. Então, esse é o Corredor Sul. Quando a gente olha aqui um pouquinho, né, a visão aqui de grãos, esse é um empurrador que foi construído na Turquia. Tá? Ele foi projetado no Canadá. Esse é o ativo de navegação fluvial mais moderno do mundo que existe hoje, um projeto nosso que nós fizemos no Canadá. A gente opera com baixo calado, nós trouxemos a tecnologia de navegação oceânica para navegação fluvial. Esses barcos são diesel elétrico, não são diesel mecânico, eles não têm leme, eles têm propulsão azimutal. Então, isso aqui, Júlio, foi parte da nossa estratégia também. Primeiro, a gente está exposto a setores que são contracíclicos, que a gente nunca quis estar correlacionado a nível de atividade no Brasil. Por isso, a gente foi para a mineração, a gente foi para o agro, a gente foi para papel e celulose, que são exatamente os setores onde o Brasil optou, historicamente, a ser competidor global, mas ele entregava muito valor da porteira ou do portão até o porto. Então, o Brasil sempre produziu muito bem na fazenda e sempre foi muito bom para produzir minério, mas ele pagava um preço muito alto de logística, porque dependia muito do caminhão. Então, a nossa tese de valor foi: eu estou exposto a esses setores, e foi uma decisão acertada, porque numa década complicada, nós tivemos uma década de uma crise aí de 4 anos sem precedentes no Brasil, e pegamos uma pandemia, foram esses setores que caminharam. Né? O agronegócio foi a única exceção de crescimento de PIB ano passado. Então, isso foi uma opção estratégica da companhia. Nós nos expormos a setores contracíclicos, de certa forma, blindados de nível de atividade. A gente nunca quis estar exposto à carga geral, a gente nunca quis estar exposto à containerização. Né? Eu brinco que a gente é o mais distante de uma DHL possível. O nosso negócio é granel, sólido, relações de longo prazo com clientes que estão expostos em setores onde o Brasil é líder mundial, que é a mineração, que é a agricultura, que é o papel e celulose. Né? Então, isso foi muito importante. Então, no Sul, e nós fizemos ativos muito diferenciados para isso. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui é que nós tomamos um risco do ineditismo, mas a gente sempre falou o seguinte: olha, eu aceito o CAPEX mais alto para ter um OPEX muito baixo. Né? E esse linguajar aqui eu acho que é muito comum aqui em todos os financeiros, né? De CAPEX e OPEX. Então, CAPEX, na nossa visão, nós medimos por retorno. E não que eu queira gastar, assim, eu gasto mais se eu tiver retorno, mas o meu ativo ele vai ser o ativo de menor custo de operação no mundo. Então, esse barco que está carregando hoje 25 barcaças, empurrando 25 barcaças, só ele tem autorização na Marinha para fazer isso, porque só ele tem a tecnologia e a segurança para operar. A concorrência está operando com comboios de 9, de 12, no máximo 16. Então, vocês imaginem qual a diferença de custo por tonelada de um comboio meu de 25 barcaças quando eu comparo com um comboio da concorrência que está levando 9 barcaças. É brutal. Então, a gente sempre prezou por tecnologia. Nós vamos dar uma notícia que provavelmente sai na imprensa amanhã, não posso adiantar, tá? De um salto tecnológico que a Hidrovias do Brasil vai ser a primeira no mundo, que tem tudo a ver com sustentabilidade, com eletrificação da frota, mas eu também, como companhia aberta, não posso ainda adiantar para vocês. Amanhã, eu acho que talvez a gente já torne-se público aí via imprensa. Mas o fato aqui, pessoal, é de que esse trade-off entre eu quero gastar pouco, vai gastar pouco, mas vai ter pouca produtividade. O nosso negócio foi o oposto. Né? A gente gastou 1,6 bilhão de dólares em ativo, mas nós construímos e temos propriedade intelectual dos ativos mais modernos de navegação fluvial no mundo hoje. E o nosso custo é imbatível. Tá? Isso foi uma das estratégias também. Vocês veem aqui, então, um comboio de minério de ferro da Vale, vocês veem que, diferente das barcaças de grão, as barcaças de minério, elas são abertas, não tem problema de chover, porque é minério, mas você vê que a área de carga dela também é mais reduzida. Por quê? Essas barcaças não são as barcaças Mississippi que o mercado usa e compra usada
que transportava grão e ele coloca minério. Como o minério é 3 vezes mais denso que o grão, nós projetamos uma barcaça específica para carregar minério. Então, vocês veem que a área de flutuação dela é maior aí do lado, ó, porque o minério é mais denso, ele é 3 vezes mais denso que o grão. Então, a gente consegue carregar muito mais minério nessa barcaça que a gente chama de jumbo. É uma barcaça própria. O mercado, normalmente, ia ao Mississippi, comprava barcaça usada, ou fazia barcaça aqui em estaleiro local, usava o tipo Mississippi, que é adequado para grão, e fazia minério. Não era tão competitivo. Então, a gente sempre prezou por essa questão tecnológica. E aqui são os fardos de celulose, onde a gente leva lá da planta do Uruguai até os portos de exportação. E esse é o nosso porto em Montevidéu. Você vê que ele fica na cidade de Montevidéu. Quem já foi a Montevidéu e sabe onde atraca ali os navios de passeio, né, os cruzeiros, esse terminal é exatamente do lado, é o nosso terminal em Montevidéu. Tá? E tudo isso, pessoal, de novo, um PowerPoint há 10 anos atrás. Tudo aqui é ativo próprio da companhia, a gente não tem nenhum arrendamento, a gente não tem nenhum leasing, tudo isso foi projetado e construído pela companhia ao longo desses 10 anos. O crescimento no Corredor Sul foi muito forte também. Eu queria comentar com vocês que o Corredor Sul ele é dolarizado, então a gente tem uma diversificação de moeda muito interessante na companhia, que funciona como hedge natural aí. Então, hoje a companhia ela saiu do seu Project Finance e acabou pré-pagando tudo isso muito antes com a emissão de um bond corporativo que nós lançamos na Europa e nos Estados Unidos em 2018, e a gente, na verdade, não redeou financeiramente, porque eu tenho, está vendo aí esses 268 milhões de EBITDA, eles são dolarizados, então eu tenho um hedge natural. Então, nós optamos por deixar essa dívida, né, não redeada financeiramente, isso traz uma certa volatilidade para o balanço, mas eu não tenho exposição de caixa, porque eu gero os dólares suficientes para fazer face a essa dívida que vencia em 2025, e aí nós tomamos uma decisão aí também no final do ano passado, de aproveitar uma janela que estava muito interessante para o bond. Esse bond já era um bond de 7 anos, onde a gente pagava 5,95, que já era uma taxa boa. A gente conseguiu aí interesse de 4,3 bilhões de dólares para recomprar esse bonde antigo e emitir um bonde de 10 anos bullet a 4,95. Então, uma operação maravilhosa que nós fizemos, né? A gente pegou a nossa torre de amortização, que estava em 2025, jogamos ela para 2031, né? E emitimos e recompramos esse bond, tá? De 5,95 e reemitimos o mesmo bond, ou um bond novo, mas com o mesmo montante, para 10 anos bullet com uma taxa melhor. Ou seja, a gente estendeu o prazo e a gente reduziu a taxa nominal, porque o mercado estava muito propício, então a gente pegou um timing muito legal. E aí, outra coisa, Júlio, que eu estou à disposição para falar aqui, mas que eu acho que é fundamental como apoio do CFO nesses negócios, é timing, gente. Timing é tudo, né? Eu me lembro quando a gente foi emitir o nosso bond, o Bruno, que era o CEO na época, eu era o CFO do bond anterior, nessa eu já fui como CEO. O Bruno ia tirar férias, e o Bruno falou assim, poxa, Fábio, mas como é que nós vamos fazer o roadshow botar de férias? Eu falei, Bruno, o mercado não vai esperar suas férias. Vamos fazer o seguinte, vai na primeira semana do roadshow com a gente para os Estados Unidos, na Europa eu toco. E ele saiu de férias. E se a gente tivesse demorado uma semana a mais, ia pagar 200 bips a mais. Se pegasse 2 semanas a mais, o mercado fechou a janela. Então, timing é tudo. E a gente aqui, como financeiro, né, tem essa obrigação, que eu falo que, para mim, sempre foi basicamente o seguinte, olha, provenha a liquidez necessária para o negócio, porque um negócio que não tem caixa, ele morre. Né? E a gente volta lá no capítulo 3 do livro de Valuation da McKinsey, que todo mundo já deve ter lido, Cash is King. Caixa é rei. Né? E então, primeiro caixa. Né? Depois você vai para a eficiência da estrutura de capital, mas não negligencia caixa. Né? Eu já vi empresas sofrerem pelo balanço, mas nunca vi empresa morrer pelo balanço, já vi empresa morrer pelo caixa. Eu costumo dizer, isso é uma frase do meu colega Guilherme Amado, que eu repito aqui, que eu aprendi muito com ele. O Guilherme falava o seguinte, olha, problemas de balanço são cânceres que vão te matar no longo prazo. Caixa é ataque cardíaco. Caixa te mata. Né? Então, responsabilidade nossa como CFO é de prover a liquidez, mesmo que, eventualmente, num certo momento, não na estrutura de capital mais eficiente possível. Né? Uma vez eu recebi um colega de fundo que veio para mim de uma startup com uma engenharia financeira brilhante. Eu falei com ele, cara, você é brilhante. Eu não sei se eu teria a competência de prover essa solução tão brilhante. Agora eu te falo o seguinte, se ela der errado, você vai quebrar a companhia. E não está na hora disso. Depois você olha para a eficiência, para a fronteira eficiente. Agora provenha a liquidez.
elimine o risco de insolvência da companhia. E a gente foi muito nessa toada aqui na companhia, tá, pessoal? Só falando de novos projetos também, mais recente, a Hidrovias do Brasil, ela ganhou a concessão do terminal de fertilizantes e sal em Santos. Então, Santos é o maior complexo portuário da América Latina. A gente estava fora de Santos, hoje nós estamos dentro de Santos. Então, esse terminal que vocês estão vendo aí, ele é o terminal que a gente arrendou. Na verdade, lá em cima, tá? Aqueles dos armazéns ali em cima. Esse de baixo aqui que o navio está atracado é container. São esses terminais aqui em cima, na curva do Rio, na curva do Canal de Santos. Mas hoje nós temos aí uma presença muito forte para descarga de fertilizante e sal no Porto de Santos, fazendo uma logística integrada, tá? Com um sal do Rio Grande do Norte, tá? Que é o próximo slide aqui, onde a gente está propondo uma mudança da logística do sal. O Rio Grande do Norte é o principal produtor de sal no Brasil, sal marinho, e esse sal descia de caminhão para São Paulo. E como o sal tem um valor agregado muito baixo, você destrói muito valor na logística. Então, a gente fez um programa onde nós vamos operar um transbordo em alto mar, ele está sendo construído, levar o sal da salina, embarcaça oceânica até esse transbordo, metade segue para exportação, outra metade desce de cabotagem para o nosso terminal em Santos. Então, nós vamos ter ali esse HB Potiguar, é o nome dele, é um terminal flutuante que a gente vai começar a operar aí agora no segundo semestre, integrando a logística de sal, que é um pouco do que a gente gosta de fazer, né? E aí, pessoal, o resultado é esse, né? A companhia já gerou aí quase 640 milhões de EBITDA ao longo desse período. A gente tem ambições aí de dobrar este EBITDA nos próximos 5 anos, isso é o que tem no plano de negócio da companhia, mas a gente já está com uma infraestrutura concebida. Agora, os movimentos que nós vamos fazer, eles são movimentos incrementais a essa infraestrutura que foi colocada, tanto no Corredor Sul, quanto no Corredor Norte e agora em Santos. E tudo isso, né, obviamente, o que a gente virou nesses 10 anos aqui para concluir? Nós temos com a capacidade de transporte de 22 milhões de toneladas por ano, tá? Nós temos mais de 300 barcaças, nós temos quase 20 empurradores, nós temos 2 navios graneleiros oceânicos de mais de 90 mil toneladas cada um, nós temos um dique flutuante para poder fazer manutenção e somos donos de 3 terminais portuários. Tudo isso feito greenfield, né? Eu brinco com o Bruno, que eu falava com ele certa época aqui, eu falava, né, o Bruno CEO e eu CFO, falava, Brunão, se você precisar de um companheiro para fazer isso de novo, não conte comigo, porque é muito intenso, né? Mas é brincadeira, pessoal. Eu acho que se você fazendo as coisas com solidez, né, e com seriedade, aí eu só vou para o último slide aqui, que é talvez o mais importante aqui, né? O que a gente virou, né? A gente é o maior comboio da América Latina, né? Nós temos os contratos de mais longo prazo, a gente é o único provedor independente ali no norte do Brasil. Não sei se vocês viram uma reportagem no Estadão nessa semana, ou foi no final da semana passada, que o Arco Norte, pessoal, pela primeira vez passou o Porto de Santos em exportação de Mato Grosso. O Corredor Norte que a gente criou, ele era menos de 20% da exportação em 2014. Ele está em 53% da MOC Santos. Né? Isso é o efeito, a agregação de valor de você fazer algo pioneiro. Né? Então, isso é um pouco do que a gente fez agora. Sempre para concluir aqui, né, calcado nesse tripé. Compliance é um valor inegociável para a companhia. A gente sempre fez o certo da maneira certa. A gente tem exemplos aí que são públicos de empresas que tomaram atalho e pagaram o preço da continuidade da empresa. Então, isso sempre foi inegociável dentro da companhia. A gente já nasceu com código de ética, a gente já nasceu com mecanismos de denúncia independente, a gente já nasceu com ombudsman, nós nascemos com canais, né, muito claros para endereçar questões de compliance. Tá? Responsabilidade social. Tá? Nós criamos já, desde o início da companhia, o Instituto Hidrovias. Nós doamos 7 milhões de reais para o Covid ano passado. Né? Aonde a gente atua, nós doamos respiradores, nós doamos leitos de UTI. Nós temos um instituto, pessoal, que a gente construiu uma escola modelo Unesco em Itupanema, ali, em Vila do Conde. Tá? Uma localidade que nunca tinha conseguido botar um aluno em universidade federal e estadual. A gente já perdeu a conta. Tá? Nós gastamos mais de 5 milhões de reais para montar uma escola que tem laboratório de física e química, que tem laboratório de informática, que tem ar-condicionado central, né? Porque ninguém aguenta estudar ali naquele calor, é uma estufa. Então, a gente tem essa pegada
muito clara, não só de responsabilidade social, mas no tripé da sustentabilidade, que tem a ver com responsabilidade social, investimento social privado, né? E tem a ver também com o meio ambiente. E segurança, que obviamente é inegociável. Eu quero que todo mundo que vá trabalhar de manhã volte são e salvo para suas famílias à tarde. Então, isso é um negócio que é uma operação complexa. Vocês estão vendo aí um navio carregando, o porto é um porto de 7 milhões de toneladas, é muito robusto, e segurança também é fundamental. Então, Júlio, é um pouquinho dessa história aí que eu queria compartilhar com vocês, mas chamar a atenção, a transição que eu fiz aqui. Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui para o nosso quadro. Acho que a transição que eu fiz de CFO para CEO foi muito natural. E o que eu reputo isso, tá, Júlio e colegas aqui do IBF, né? Eu sempre fui CFO, mas nunca me limitei a fazer coisas. Eu sempre acabei me envolvendo em mais coisas. O meu amigo Sérgio Frade aí, a gente já fez boas andanças juntos aí, né, Sérgio? Se metendo em coisas que eventualmente iam muito além da atribuição do CFO. Então, eu acho que esse é um caminho natural. Eu costumo dizer que eu nunca mirei um cargo, eu sempre procurei ser útil, né? E as coisas foram acontecendo de forma natural. Para mim, o segredo é esse, né? Eu acho que quem se limitar àquilo que faz estará limitado por aquilo que faz. E quem, na verdade, olhar para o lado e, de novo, sem aquela ambição, eu nunca tive ambição, eu sempre tive uma coisa muito clara na minha carreira, eu sempre vou fazer para receber. E nunca esperar receber para fazer. Eu sempre tive isso, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Então, o Bruno, ele é o fundador da Hidrovias, ele tem uma participação absolutamente preponderante, fundamental, mas a gente sabia que, como ele virou sócio do Pátria, que para ir para o mercado de capitais a gente precisava de fazer uma transição. Então, nós começamos a transição da mudança do CFO para um VP de finanças, depois para um VP executivo e depois para a posição de CEO da companhia, que aconteceu gradualmente aí ao longo de 2 anos, 2 anos e meio, 3. Tá? Com relação ao IPO, Júlio, eu acho que assim, essa companhia ela foi concebida lá em 2011, nós fizemos o registro dela na CVM. Para você ter uma ideia. A gente tem uma brincadeira aqui que tem um fundo de verdade, que a gente chegou na CVM para fazer o registro da companhia. Você pode registrar uma companhia, ela não precisa ser negociada, mas você já tem todo o arcabouço de governança de uma companhia listada sem ser negociada. Foi o que nós fizemos. Mas a gente não tinha ativo. E aí a gente deu a máquina de café na CVM como ativo. Então a gente brinca, o Painho está rindo aí, é isso mesmo, Painho. A gente era chulé. Nós fomos lá na CVM e aí quando a gente voltou, e eu falei, né, depois com o Gilson lá, que também é um colega do mercado financeiro aí, muito conhecido, que é o CEO da B3 hoje, né, me visitava muito na Cesita, na época ele era da Tarpon, né, como fundo de investimento. E ele falou, pô, vocês eram a máquina de café, né, que estão fazendo IPO. Eu falei, nós éramos uma máquina de café, nós estamos fazendo IPO aí de um valuation de 6 bi, né? Mas a gente sempre preparou a companhia para estar pronta para ir a mercado. Então, eu acho que foi muito natural a transição, porque a gente sabia onde a gente queria chegar. Nós precisávamos de ter governança, a gente tinha sócios muito pesados, como Blackstone, como Pátria, sócios estrangeiros, como a província de Alberta, no Canadá. Então, a gente preparou, nós registramos a companhia lá em 2011, a gente veio cumprindo todas as exigências de governança, e aí o IPO foi uma discussão de valuation, foi uma discussão de acesso ao mercado, janela de prazo de janela de mercado e valuation, basicamente. Eu acho que é muito mais traumático você decidir adequar a governança no ano do IPO, porque a mudança é muito grande. Então, não tem prejuízo nenhum quem queira fazer o IPO de já registrar, de já começar a publicar, na verdade, formulário de referência, publicar ITR, que é aquilo que os senhores conhecem muito bem, né? Então, esse foi sempre o nosso drive. Aí aconteceu também de forma muito natural essa ida para o mercado da companhia. Tá? Então, Júlio, eu já falei 40 minutos aqui, eu queria deixar aí para trocar uma ideia com os colegas e espero que tenha sido interessante aí para vocês ouvir um pouquinho da nossa história. Muito interessante. Você falou 40 minutos, eu queria que você falasse mais 40, porque a gente fica aqui tranquilamente escutando. E eu fico muito feliz de escutar um caso de um empresário igual você, CEO da empresa de sucesso. Nesse Brasil que a gente tem várias discrepâncias, escutar que a Hidrovias investe em tecnologias, que a gente não imaginava esse nível de tecnologias, aí
eu também mexo no segmento horário médica, onde a tecnologia é muito importante, então a gente sabe que a questão de investimento em tecnologia é muito importante, então fiquei muito feliz de escutar, muito feliz de ver o retorno financeiro com relação a essa tecnologia que você investe e principalmente de entender o planejamento que vocês fizeram com relação à logística do Brasil, porque eu acho que realmente tem muito mais oportunidade do que você colocou aí. A Hidrovias tem uma função muito importante, porque muitas empresas efetivamente não querem ter a logística própria, e tem vocês como um canal extremamente importante para o produto de vocês. Eu tenho várias perguntas aqui, mas eu queria começar com uma pergunta minha, dos fundos estrangeiros que tiveram com você, o que eles trouxeram de visão, tanto visão de negócio quanto visão de resultado? Quando eles entraram, né, que tem muito dinheiro no mundo, nós no Brasil estamos vivendo uma situação inversa, mas tem muito dinheiro no mundo, o que os fundos colocaram para vocês quando fizeram o aporte com vocês? O que eles pediram? Vamos lá, Julião, uma ótima pergunta. Eu vou tentar resumir aqui, que poderia ser uma resposta longa também. Eu acho que é uma combinação muito, assim, é um balanceamento muito tênue entre a agregação que eles trazem de governança, de expertise financeiro, mas eles também não interferiram no dia a dia do management, né? A gestão da companhia, desde o início, ela sempre foi profissional, independente. A única pessoa ligada dentro das 1.200 pessoas da Hidrovias hoje ao Pátria era o Bruno. Hoje, no meu cargo até o operador de ponte rolante, 100% independente, profissional. Então, os fundos no início, a gente recebeu muito expertise do Pátria no início, porque tinha um viés financeiro. O Pátria é um fundo de infra, de private equity, né? E o Pátria, na verdade, a Hidrovias nasceu sobre um fundo chamado P2. Era P2 porque era Pátria e Promon. E como o Pátria ele se propôs a investir em infraestrutura, ele trouxe uma empresa de engenharia de referência nacional, que era a Promon, que é a Promon. Então, a gente, no início, nós sugamos muito, né, do que a gente chamava de Pátria Way, que era a forma do Pátria de gerir as companhias, e do arcabouço de engenharia da Promon. Depois que vieram os fundos estrangeiros, eles contribuíram muito, Júlio, na governança. Então, a gente, quando vai a mercado internacional, né, num IPO que teve um componente internacional, a gente lança um bond lá fora, a gente faz uma recompra, a gente teve muito apoio desses acionistas. Agora, eles nunca interferiram na gestão do dia a dia da companhia, eles sempre delegaram ao management a gestão, tocar a companhia e sempre focaram no que era mais estratégico. Isso foi fundamental para o sucesso da companhia. Porque se eles se interferissem demais na gestão do dia a dia, a gente talvez não tivesse a agilidade de fazer o que a gente fez. E, por outro lado, se eles não aportassem também com conhecimento, talvez a gente não tivesse o sucesso que tivemos. Então, eu reputo essa sua pergunta fundamental. Está muito mais no balanceamento e nos papéis que são atribuídos aí entre acionista e gestores. E eu acho que assim, o Pátria e esses fundos foram muito felizes, né, em estabelecer uma relação de confiança com a gestão. Isso é importante também, as coisas não são por acaso. Nós entregamos tudo aquilo que nos propusemos a entregar. E nós ganhamos uma confiança irrestrita desses sócios. Isso facilitou as coisas, mas é um balanceamento muito tênue, né? Eu acho que essa relação ela se quebra se não há entrega. Tá? Então, eu acho que, para resumir, expertise financeiro desses fundos no início, hoje a dependência é mínima. Né? Uma cobrança muito clara, porque, obviamente, a Hidrovias ela era precificada na cota desses fundos. Isso aqui é investimento de private equity, então, assim, uma gestão voltada para resultado muito intensa, mas que acabou virando a cultura da companhia. Então, hoje, a companhia é tocada pela sua área de gestão, né, que presta conta para o seu conselho, mas eles não entram no dia a dia da companhia. Mas isso foi conquistado. Isso não foi dado de graça. Tá? Então, eu acho que os papéis têm que estar muito bem delineados para que não haja uma confusão de papéis ou mesmo conflito para tocar isso, porque a agilidade é fundamental também. Perfeito. Uma outra pergunta aqui, muito interessante, é o seguinte: você colocou que o segmento que você atua ele é anticíclico, ou vocês trabalham para que o segmento de vocês seja anticíclico, né? E aí vem a pergunta da questão da infraestrutura no Brasil, e principalmente com o cenário político
e o cenário o político no ano que vem, de 2022. Na minha visão, nós temos um dos melhores ministros hoje de infraestrutura, que na minha visão, ele faz um papel correto na infraestrutura do Brasil. Ele é bem intencionado, teve a leilão dos aeroportos, então ele faz um planejamento estratégico para o Brasil, na minha visão, né? Mas, sendo anticíclico, como que vocês enxergam a logística, principalmente a que você atua nos próximos 5 anos, e um recado para o CFO: como estrategicamente ele deve pensar a logística, né? Porque é o que você falou, a gente pensa muito Fund, B3, investimento, private equity, né? Da mesma forma que nós temos também que pensar fora da caixa, igual você falou, um exemplo sobre seguros é um exemplo. Como nós devemos pensar sobre logística, especificamente? O que você tem a dizer sobre isso? Então, vamos lá. A primeira parte aqui, eu não vou entrar, obviamente, em questões políticas aqui, que não é o caso, né? E também não seria o objeto, mas, assim, o que o Tarcísio tem feito para a infraestrutura do Brasil é ímpar, e eu estou sendo factual. Eu não estou dizendo... ele é um ministro que atende as pessoas pessoalmente por uma demanda. Tive com ele, talvez, acho que 2 ou 3 vezes nas últimas 2 ou 3 semanas, né? Então, assim, vou dar um exemplo concreto aqui. A BR-163, que liga aquela área de influência nossa do meio do Mato Grosso até os terminais de Miritituba, tá para ser asfaltada desde a década de 80. E o Tarcísio asfaltou a BR-163 em 12 meses. Ele fez isso. Eu não tô interpretando se eu concordo, se eu discordo, se eu sou favorável ou desfavorável. O que isso aconteceu, Júlio? O frete rodoviário, que era de R$ 290 por tonelada, para sair de Sorriso e ir para Miritituba, ele caiu para 180. Ou seja, o frete caiu de 70 a 100 reais por tonelada num business onde centavo conta. Então, assim, o Brasil ele é carente de infraestrutura, né? O jogo aqui não é um jogo que eu costumo dizer de rouba-monte, para os mais velhos aí, aquele joguinho de quando um ganha, o outro perde. Não, a gente tem um jogo aqui de eliminação de gap de infraestrutura durante muito tempo. Aqui, o que se constrói de infra é para tirar o atraso. Ao contrário do que se faz na China, primeiro coloca-se a infra, ela fica ociosa e complementa essa infraestrutura. Aqui não. Aqui, você só se move com a infraestrutura quando ela torna um gargalo que impede crescimento. Aí você muda a infraestrutura para poder fazer um catch-up com a demanda, né? Então, assim, eu principalmente quando você olha, né, para as vocações brasileiras, Júlio, que são, como eu te disse, commodity, eu acho que o Brasil não tem que ter vergonha de dizer que é extremamente bem sucedido em mineração, em agro, em papel e celulose. O Brasil, ele não é só o principal celeiro do mundo, não, né? O nível de tecnologia, né, das propriedades rurais no Brasil, quando comparado à Europa e Estados Unidos, está muito à frente. A produtividade brasileira é incomparável, só que você entregava todo esse valor da porteira para dentro, da porteira ao porto, por deficiência de infraestrutura. Você imagina o que é você botar um caminhão com 40 toneladas para sair de Sorriso, no meio do Mato Grosso, e ir para Paranaguá. Igual a formiguinha, 40 toneladas nas costas. Sendo que uma ferrovia ou uma hidrovia leva de uma vez só mais de 1.500 caminhões de carga, né? Então, assim, eu vejo um planejamento e uma vontade política de caminhar. Vou te dar um exemplo concreto agora, tá? Ele está privatizando essa BR-163, tá? E tem um projeto aí que vocês podem acompanhar na imprensa que está ganhando bastante notoriedade, que é a Ferrogrão. A Ferrogrão vai ser uma ferrovia que vai sair paralela à BR-163 ali de Sorriso e vai levar o grão por ferrovia para Miritituba. Então você vai ter multimodalidade, não mais rodoviária, hidroviária, e sim ferroviária e hidroviária. Isso a gente tira mais R$100 por tonelada de custo. Então um custo total que era de R$300 por tonelada para sair um caminhão de Sorriso e ser exportado por Miritituba, ele pode cair para menos da metade. E o que significa isso? Significa competitividade para os setores onde a logística apoia.
Então, é fundamental. E, obviamente, quanto menor o valor agregado do produto, mais importante é a logística na composição de custo, né? Eu costumo dizer que chip vai de avião, mas milho tem que ir de barcaça, tem que ir em ferrovia, né? Minério, esse negócio que a gente vê aí, ó, todo mundo, né, que quando a gente vai para Congonhas, que todo mundo sabe que você fica, a estrada é o caos, né? O caminhão fica jogando pedrinha de minério no para-brisa do carro da gente. Todo mundo aqui, eu acho que já foi para Congonhas ali, passou em frente ali da mina Casa de Pedra, ali na CSC. Gente, não é o modal correto. Não dá para levar minério de caminhão. Não funciona. Você tira toda a competitividade que você tem de ser o menor cash cost do mundo, que é o da Vale. Você imagina se a Vale levasse de Carajás para São Luís o minério por caminhão? Acabou a competitividade da Vale, né? Então, ela fez uma ferrovia que é uma Class 1, que é uma ferrovia mais competitiva do mundo. Então, é isso, Júlio. Eu acho que é fundamental. Logística para esses produtos é a base. E a gente é muito bom da porteira ou do portão para dentro. E quando a gente chega no porto, a gente está no mercado internacional. Então, acabou. Aí é a navegação oceânica. Aí a gente está sujeito à regra do jogo. Aonde a gente precisa melhorar muito? Da porteira até o porto. Perfeito. Obrigado. Outra pergunta que chega aqui é o seguinte: o presidente da BlackRock, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo, soltou uma carta, né, falando que agora a BlackRock vai investir apenas, ou vai, né, fazer de tudo, né, e colocou ali bem enfático ali na carta dele, ele vai fazer de tudo para investir em empresas sustentáveis e que realmente tenham um comprometimento com o meio ambiente, né? Me chamou muita atenção isso, porque realmente realmente é uma tendência e é o certo a se fazer, aquilo que você falou muito bem, é o certo a se fazer. E a gente tem no Brasil hoje essa questão do ESG, principalmente no conselho, no compliance. Eu queria um depoimento seu, né, já com a sua grande experiência, do que efetivamente você tem visto de mudança, de como as empresas pensavam sustentabilidade antes, como elas pensam agora com relação ao ESG, né? O que, na sua visão, levou o presidente de um dos maiores fundos do mundo a soltar uma carta falando que efetivamente as empresas sustentáveis terão prioridade nos investimentos, né? Por favor. Perfeito, Júlio. Eu assim, vou tentar simplificar também, porque para mim é muito claro. As empresas vão ter que sair da retórica e mostrar ação de fato, não só de ESG, tá? Mas também do que um conceito até maior, mais amplo, que é o conceito de sustentabilidade, né? Que envolve o ESG, a saúde, segurança, o meio ambiente, envolve o investimento social privado e envolve um terceiro pilar aí, que é o que a gente chama de endereçamento de risco socioambiental. É uma tendência irreversível, tá? E vai ser uma questão igual a higiene pessoal, não dá para não fazer. A empresa antiga, esse negócio eu comparo, igual antigamente, quem falava inglês se diferenciava. Hoje, quem não fala inglês tá complicado. Essa questão de sustentabilidade é a mesma coisa. Ou seja, quem não tiver está fora do mercado, porque não vai ter investimento, né? Então, aqui no nosso caso, a gente está colocando uma plataforma de sustentabilidade muito... Assim, nós nascemos, Júlio, num modal que a gente poderia sentar em cima dele e dizer o seguinte: eu sou verde, eu sou ambientalmente responsável, eu sou socialmente responsável, porque eu opero uma hidrovia, que é o modal mais limpo do mundo. Não basta. Tá? Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está, e ainda vamos divulgar 6 compromissos objetivos de impacto positivo na companhia. O que eu tenho a ver com o aquecimento global? Tenho tudo a ver com isso. Eu não posso mais negar que eu não tenho a ver com isso. A minha estrada é o Rio. Como que eu não tenho a ver com aquecimento global? Como que eu não tenho a ver com regime de chuva? Como que eu não tenho a ver com seca? Né? Eu tenho tudo a ver com isso. Então, a gente vai propor, por exemplo, um processo de eletrificação e de descarbonização da companhia. Tá? Nós estamos aí com metas objetivas. Mas, para responder a sua pergunta, eu acho que esse negócio, pessoal, ele não é mais aquela coisa que você vende e diz que gosta. Não funciona mais. Você tem que mostrar ações concretas, você tem que botar dinheiro nesse negócio, você precisa investir e ser percebido como tal. As empresas que ficam na retórica, elas vão sofrer muito daqui para frente se não tiverem uma plataforma de sustentabilidade muito robusta e com ações concretas e com metas concretas, não só qualitativas. Eu sou a favor do aquecimento global, mas o que você está fazendo em relação a isso?
né? Ah, eu sou a favor eu sou absolutamente contra o desmatamento. Sabe, eu tenho que garantir que nenhum cliente meu origine 1 grão de soja e de milho em área deflorestada, em área de bioma amazônico. Isso é a contribuição que eu tenho que dar. E se o cara vier com soja de área duvidosa, eu não transporto. Então, é isso, Júlio. Eu acho que a gente vai sair agora de uma lógica que era positivo falar e era fácil falar, e o mercado não vai comprar mais retórica, o mercado vai comprar ações concretas e quantitativas. É irreversível. Perfeito, muito bom, penso exatamente da mesma forma. Voltando ao assunto, porque teve algumas perguntas aqui, trouxe muita curiosidade das pessoas, você, um CFO que virou um CEO, tá certo? Uhum. E eles pediram para aprofundar, né? Você já falou, eu tenho uma característica minha de querer ser útil e eu abraço outras coisas, penso fora da minha caixa. Você poderia descrever um pouco mais, assim, um CFO que queira virar CEO, né? E que tem essa característica de olhar para fora, né? Eu entendo, por exemplo, uma característica é pensar estrategicamente, porque hoje o verdadeiro CEO ele trabalha muito perto do CEO, né? Porque você falou, e realmente é verdade, o caixa é o rei, né? Então, tirando mais, você tem como descrever mais algumas características? Agora, minha pergunta é para você, você como CEO, o que você gostaria de ver num CFO que teria um potencial para virar o CEO? Porque tem muita pergunta sobre esse tema. Não, legal, eu vou te dar a minha visão aqui, Júlio. Eu acho que é ele extrapolar a sua área de atuação ao mandato dele, né? Então, assim, primeiro entenda profundamente a dinâmica do negócio, não só a dinâmica financeira do negócio, mas a dinâmica do business, né? Eu sempre, durante muito tempo, fiquei incomodado, porque eu não vim de logística, né? Eu vim de uma empresa que era a Cesita, que fazia aços planos especiais, depois eu fui para produzir locomotiva, né? Trabalhei em banco, mas trabalhei numa empresa de biotecnologia também, que eu não comentei aqui. Quando eu saí de Belo Horizonte, eu fiquei 2 anos na Amyris, que era uma empresa de biotech. O Paim sabe disso, né? Mas, assim, eu sempre falei, poxa, eu preciso entender mais de logística. Tem gente que fala, não, deixa para o cara que entender de logística ser o cara de logística. Não, eu acho que o CFO ele tem que entender do business como um todo, né? E, de novo, não é para ser CEO, não, é porque ele precisa para ser um CFO mais completo, né? Então, eu acabei me envolvendo em discussões comerciais, as renegociações de contrato eu acabei conduzindo, estava fora do meu mandato. Eu ficava muito preocupado, incomodado por não dominar de logística durante um tempo, de ter que aprender aquilo. O cara falava assim, não, pô, o Porto de Santos tem Tiplan, tem Termag, tem... Eu não sabia o que era, aquilo me incomodava profundamente. Eu podia falar, poxa, não tem que saber disso, não tem que saber de tudo. É o que você falou, eu acho que o CFO, se ele alargar o seu escopo, ele é o sucessor natural de um CEO. Deveria ser o CFO, né? Então, assim, estatisticamente, eu acho que a maior representatividade de sucessão do CEO é de CFO, né? Mas então, para mim é isso, tá, Júlio? Eu acho que é tentar não se limitar às atribuições de um CFO, que eu vou cuidar de finanças, eu vou cuidar da estrutura de capital, eu vou cuidar do RI, eu vou cuidar do fluxo de caixa. Não, sabe? Ele entra com comercial para discutir contrato, porque o contrato é importante para ele alavancar a companhia, né? Ele se envolve na área de compliance, ele se envolve na área de governança, ele se envolve na estratégia do business, e é um caminho natural, né? É um caminho natural. Eu costumo dizer que a gente não pode cair, pessoal, no que eu chamo de armadilha da competência. O que é a armadilha da competência? Para mim, eu acho que seria a exemplificação do que eu quero dizer aqui, Júlio. A armadilha da competência é um fenômeno que você é tão bom naquilo que você faz, que você se limita àquilo que você faz. E a gente tem que largar o osso, né? Todo mundo aqui já foi pica-pau. Eu já fui estagiário. Eu brinco, o pessoal pergunta para mim, o que você faz na entrevista? Eu falo, sou estagiário CEO. Pô, já fizemos contrato, né, Sérgio? Quantas vezes a gente já não sentou junto aí para bater planilha em Excel? Já mexi com seguro, já mexi com... Gente, esses movimentos... E aí outra coisa que eu, só para completar aqui, porque eu acho que é interessante, eu sempre fui um cara de front office, né? O Paim conhece bem essa história aí. Fui relações com investidores, fui FP&A, crédito e cobrança, tesouraria. E aí eu falei, pô, se eu quero ser um CFO completo e se eu depois quero ser um CEO,
Pô, eu não sei, eu não tenho exposição a back-office, eu preciso de controladoria. E foi quando eu fui para a GE, porque a GE, como era uma empresa que tinha cash pool e o caixa era centralizado, quando você fala que você é CFO da GE, não é demérito, você não é CFO, você é controller. E eu fui um controller durante 6 anos na GE. E aí eu tomei um banho de US GAAP, de FRS, ou seja, de compliance, e aí eu falei, poxa, agora eu tenho back-office no meu currículo. Né? Então tem que experimentar das coisas, tem que se tirar da zona do conforto. Né? Chegou uma hora aí na minha carreira que eu não comento, que eu comento os lugares que eu fiquei mais tempo, mas eu fiquei pouco tempo em vários lugares também. Sabe, trabalhei lá, o Sérgio sabe disso, trabalhei na Secretaria de Educação, junto no gabinete do Valfrido, fazendo avaliação eu trouxe o ACT para o Brasil, que é aquela prova de vestibular deles. Eu toquei esse negócio durante um ano, até mudar o secretário, não quiseram mais, me valeu pra caramba. Né? Tive experiências ruins na minha vida, me valeram muito também. Então, eu acho que é isso, tá? É você não se limitar, não cair na armadilha da competência, que é você ser tão bom naquilo que você faz, que você vai estar limitado àquilo que você está fazendo. Perfeito, muito bom. Uma outra pergunta que chega aqui, mas tem muito pouco a ver com finanças, mas tem tudo a ver com questão de produtividade e questão da vantagem competitiva da empresa, que é com relação à qualificação das pessoas que trabalham, principalmente com você. E aí, lendo a sua história, né, você trabalhou na GE e você teve, se não me engano, você teve em Cotoville e teve o treinamento lá na Universidade da GE, a famosa do Jack Welch, que inclusive está naquele livro dele, que eu já li 2 vezes, né? Eu queria um depoimento seu. Como que foi a sua experiência lá e como que você, como CEO, pensa a questão da qualificação das pessoas e como que você enxerga isso para o futuro na Hidrovias? Eu acho, Júlio, assim, formação, seja ela acadêmica, pessoal, de liderança, é absolutamente fundamental. Eu cada vez menos me atenho ao que a gente chama do label, ao selo, né? Eu não dou tanta importância a isso. Aquele negócio de que antigamente, se o cara não fizesse MBA lá fora, não me importa. A pessoa tem que ter boa formação, né? Eu acho que, então, assim, é não parar de querer aprender. E hoje em dia, ao contrário do que era antigamente, hoje você entra na web e você tem aí oportunidades de fazer um curso no MIT, em Harvard, em Oxford, e com um diploma que o cara não sabe se foi para lá ou não, e que é tão bom quanto. Né? Então, assim, eu acho que a formação, mas não só a formação ali, aquela coisa de cara crachá de curso, né? Ah, eu tenho um certificado. Não. Né? Eu acho que o profissional tem que se manter sempre se tirando da zona do conforto em todos os aspectos. Eu sempre acreditei nisso, nunca parei de estudar, de tentar me interessar por temas aí que são... Agora, não só cair também na armadilha, Júlio, de você ser muito ali técnico, né? Vai aprender outras coisas. Eu toco na banda da companhia contrabaixo. Eu, um estagiário, CFO e um controller. Tem uma banda chamada Atlantis e a gente faz o show da empresa de comemoração. Nem paga a banda, que nós é que tocamos. Vale também, ou seja, cada vez mais, eu acho que a gente de soft skills está fazendo a diferença. Porque eu acho que o que se compra, o conhecimento, fica mais fácil de todo mundo ter acesso e está cada vez mais comum. E por incrível que pareça, o diferencial está nos soft skills. Está na capacidade relacional, está na capacidade de liderança, está na capacidade de leitura de ambiente, de você ser um cara que consegue conciliar e trazer as coisas para um denominador comum. Né? Isso é fundamental. Isso é fundamental hoje em dia, porque o conhecimento está muito disseminado, ele está muito linearizado. E eu vejo que o diferencial está nessas questões aí que a gente chama de soft skills, né, ou people skills, que são ali os que, por incrível que pareça, é o mais difícil, não é o mais fácil. Né? Então, assim, em suma, Júlia, assim, a experiência que eu tive na GE foi maravilhosa. A GE me deu tanto o hard skills, que ela exige muito ali de conhecimento técnico, mas eu fiz, como você falou, todos os cursos que eu pude, né? Fui 3 vezes para Crotonville fazer os cursos e ali eram mais cursos voltados para soft skills, para liderança, para estratégia de negociação, né, para gestão. Isso faz toda a diferença. Eu acho que o conhecimento vai estar cada vez mais comoditizado e os soft skills vai continuar sendo um pouquinho mais difícil. E quem tem vai ser um diferencial grande. Muito bom, muito bom.
E uma última pergunta, voltando na questão do private equity, mas agora com a abertura da ação da Hidrovias na Bolsa, como é ter uma cadeira do mercado a cada trimestralmente você tendo que apresentar resultados? Claro que os seus resultados são expressivos e são crescentes, né? Mas como é ter, depois de entrar o private equity e ter uma cadeira no mercado quando você entra na B3, muda alguma decisão estratégica ou muda alguma coisa no contexto da empresa depois que a empresa tem uma cadeira do mercado ali do seu lado? Não, ótimo ponto, Júlio. Eu acho que assim, não deveria mudar, mas muda a dinâmica. Deixa eu tentar explicar por que eu estou dizendo isso. Eu fui um RI durante muito tempo na minha carreira, né? E quando a gente tomou a decisão de fazer o IPO da Hidrovias, eu brinquei com o Bruno que eu falei que eu só aceitava ficar nesse IPO porque eu não seria o CFO mais, eu seria o CEO. Porque a dinâmica é nervosa, né? É uma brincadeira, mas isso é uma brincadeira, mas por que eu estou falando isso? Você não pode gerir uma companhia com base na oscilação do papel na tela. Isso não pode te contaminar, né? E o mercado é muito curto-prazista. Eu sou um fundamentalista convicto. Eu acredito em fundamento. Então, é nisso que a gente gere a companhia, né? E eu acredito que o fundamento, como todo mundo, cada vez mais hoje, sabe fazer a mesma conta, se você entregar resultado, a companhia será precificada justamente. Então, distorções de precificação, né, elas são transitórias. Elas só não são se você não entrega o resultado. Tá? Então, assim, para responder a sua pergunta, muda a dinâmica porque, queira ou não queira, o mercado te vê muito mais como curto prazo. Então, o mercado vai ter que olhar ali se o trimestre atual, como é que ele compara com o trimestre anterior, e é assim que o mercado age, é assim que o mercado faz. Agora, para mim, a arte aqui é você não se deixar contaminar por isso a ponto de você gerir a companhia com o olho no trimestre. Porque aí eu acho que você está cavando sua cova estratégica, né? Eventualmente, você toma decisões que aparecerão 2, 3, 4, 5 trimestres para frente, e quando o resultado vier, a precificação vai convergir. Mas tem que tomar um cuidado danado da gente não ser contaminado, e às vezes, Júlio, é muito delicado isso, porque às vezes o sócio não quer que você faça isso, mas te remunera te estimulando a fazer isso. Isso é fundamental. Então, esses programas de incentivo de longo prazo, né, o nosso na Hidrovias, ele é daqui 6 anos. Então, o que está se cobrando do management, de mim e do meu time, é que daqui 6 anos eu dobro o tamanho da companhia. E eu não vou ser penalizado se, eventualmente, né, por causa de um ano de seca, eu tenho um ano complicado no Rio. Estou dando um exemplo do que aconteceu na Hidrovia Paraguai-Paraná esse ano, que é de conhecimento de todos vocês. Foi o pior regime hidrológico dos últimos 70 anos na hidrovia. Isso não tira o fundamento da companhia, isso é um evento fora da curva e que não vai se repetir. Tomara que se repita daqui 70 anos na frente. Então, para mim é isso, Júlio. Eu acho que a dinâmica muda, porque num fundo de private equity você está muito mais olhando ali o valuation da companhia, a modelagem financeira para o futuro. Quando a gente cai numa operação de mercado, o mercado te cobra de forma muito mais curto-prazista. O desafio aqui é você não entrar nessa dinâmica, pelo menos não cair 100% nela para você gerir uma companhia pensando em trimestre. Porque aí eu acho que é uma visão míope do ponto de vista de gestão. Então, é uma equação delicada de se balancear, mas é como o mercado age, né? Então, acho que tem que entregar resultado trimestral, mas não pode deixar de olhar o futuro da companhia, porque lá na frente a convergência vai se dar para o fundamento e não para a volatilidade trimestral da companhia. Fábio, eu já tinha ouvido falar muito de você, da sua experiência, mas vou te confessar que foi uma noite extremamente agradável. Não, prazer. Nós escutaremos você falar aqui por mais 1 hora. Estou em casa escutando o sotaque mineiro aqui, que eu espero que né? De novo aqui, estou extremamente satisfeito. Não sei se eu estou deixando alguém mais aqui, mas eu estou vendo muito Sérgio e Paim, que são amigos pessoais meus, que eu admiro muito, e colegas, e, poxa, é um prazer enorme estar aqui. Então, eu queria te agradecer. Por favor, Sérgio. Tá no mudo, Sérgio. Agora sim. Fábio, parabéns aí pela apresentação. Não é surpresa nenhuma esse desempenho seu. É uma contribuição
fantástica que você está dando para a economia, né? Principalmente numa região que precisa ser muito explorada. A gente teve, né, Júlio, recentemente uma participação aqui no IBEF do secretário de desenvolvimento lá do Ministério da Economia, o Jorge Lima, e ele falou muito sobre isso, dessa questão de investimento para reduzir o custo do Brasil. E o que a gente está vendo aqui hoje é isso, né? Na prática, né, Júlio? É essa contribuição que a empresa está contribuindo. Então, eu fico muito honrado aqui de participar, porque eu sei que o Fábio investiu muito, ele falou de vários desafios da área financeira. Ele só não falou da área de seguros, que ainda é um desafio, né, Fábio? Está aí a Márcia também participando, ó, A Márcia está aqui, Márcia Saraiva? Cadê você, Márcia? Márcia está aí, ó. Cadê você, Márcia? Márcio, Guilherme Fonseca também estão participando. Olha aí. Pô, então pronto, gente. Pô, aí o Guilherme aí, ó. O Guilherme tá aí. Guilherme, colega meu, estagiário juntos, né, Guilherme? É o que eu já ia dizer, Fábio. Estou aqui como testemunha de que você também já foi brilhante, amigo. Márcia também. Podemos falar há quanto tempo? Mas legal. São desafios, Reinaldo, né? Aí, ó. Reinaldo, tudo bem? Agora, olha aí. Que legal, gente. Márcia também, um prazer enorme estar aqui. Fonseca, putz, as nossas carreiras se confundem, né, Guilherme? E Márcia também. Muito bom. Mas é isso, são os desafios, né? Mas eu, pelo menos, acompanho há muitos anos e vejo, e tenho acompanhado e tenho visto que o financeiro realmente tem se destacado na escolha e nas posições de CEO, né? Que era diferente, né? Antigamente você tinha, por exemplo, numa empresa, por exemplo, numa siderurgia, quem orçava essas posições era normalmente um engenheiro de produção, pessoas que estavam ligadas. Isso inverteu, né? De uns anos para cá, a gente está vendo que o financeiro tem tido uma participação maior. Então, acho que um encontro igual esse de hoje, exatamente para mostrar isso, né? Compartilhar as experiências, acho que esse é o propósito, né, que o IBEF está fazendo, e o Júlio também entrosado nessa questão, né, Júlio, de mostrar a importância do financeiro no business, dos negócios. Então, mais uma vez, Fábio, parabéns, prazer em revê-lo aqui. Não, prazer. Desculpa aí, ó, eu não tinha visto o Guilherme, Márcia, mas se tem mais alguém aí também tão próximo e não foi citado, por favor, me perdoe. Muito bom, eu fico muito feliz porque realmente estamos em casa, né? Estamos em casa. Então, vou te falar, Fábio, foi um prazer. Eu particularmente aprendi muito com você hoje, né? Quero te convidar também esse ano, se a gente faz uma segunda live sobre outros assuntos, porque eu acho que realmente você tem uma experiência muito grande, né? Queria deixar a palavra para considerações finais suas, para depois efetivamente fazer um encerramento, mas assim, foi uma noite, foi uma das melhores lives que nós fizemos e foi uma noite muito agradável. Por favor, Fábio. Não, Júlio, eu é que agradeço. É um prazer estar aqui de novo, me sinto em casa, estou entre amigos, né? E estou à disposição aí para a gente, né, dividir um pouquinho de experiência. Aprendo muito, sempre aprendi muito com muitos que estão aqui, né, que são colegas. Então, eu é que agradeço. É um privilégio para mim, uma honra poder estar aqui batendo esse papo, né, e curtindo um pouquinho da mineiridade aqui, que me faz tão falta. Eu acho que eu estou com abstinência de Minas Gerais, há um tempão que eu não vou aí, eu tô precisando de conviver mais. Mas é um prazer enorme, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Lembrando a todos que o IBEF vai ter brevemente uma live sobre reforma tributária, que é um tema extremamente importante, administrativa e também tributária. Nós vamos ter uma outra live sobre a transformação digital na área financeira, que também é muito importante, né? Então, vocês acompanhem as nossas agendas, que realmente está muito interessante. Mais uma vez, Fábio, um abraço, muito obrigado, foi espetacular. Obrigado a todos aqui, todos os amigos aqui que estão aqui, e até a próxima. Muito obrigado, gente. Obrigado, um abraço. Até logo.